Marcos capítulo 10, versículo 8. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Judas, capítulo 1, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Romanos, capítulo 8, versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. João, capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Salmos, capítulo 97, versículo 11. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Oséias, capítulo 4, versículo 11. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jó, capítulo 14, versículo 2. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Gênesis capítulo 49, versículo 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Isaías capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa.
Salmos 147, versículo 15. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Gênesis capítulo 3, versículo 10. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Aos Filipenses capítulo 2, versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Aos Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Salmos capítulo 119, versículo 56. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Mateus capítulo 10, versículo 31. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. João capítulo 5, versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Primeira João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Salmos capítulo 119, versículo 15. Em teus preceitos meditarei, e olharei para os teus caminhos. Primeira João capítulo 3, versículo 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas.